Boa noite, quarta-feira, 6 de janeiro. Hoje você vai saber o que fazer com os filhos durante as férias escolares. Vamos receber a professora do curso de Pedagogia da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi. Ainda nesta edição... Terrenos sujos ameaçam bauruenses. No Jardim Nicéia, uma mesma família foi vítima mais de uma vez de animais peçonhentos. A prefeitura já foi cobrada, mas até agora, nada. A gente vai relembrar a história de indígenas que romperam os limites da aldeia para se formarem professores. A gente começa esta edição com um problema recorrente em Bauru, a sujeira em terrenos. O acúmulo de lixo e as tralhas favorecem a proliferação do mosquito da dengue, da leishmaniose e também de animais peçonhentos. A responsabilidade por esses locais é dos proprietários, mas uma lei de 2013 determina que após a notificação dos donos e a cobrança de multa, se nada for feito, a prefeitura pode limpar o local e cobrar por isso. Mas na prática, não é o que vem sendo feito. Leni mora no Jardim Nicéia há quase 3 anos. Sempre sofreu com a sujeira nos terrenos baldios em frente à casa dela. Mas o susto mais recente foi há 2 meses, quando a estudante levou uma picada de aranha na mão. Eu estava em casa, tinha acabado de acordar, aí eu fui dobrar minhas coisas e chamei meu irmão. Aí eu chamei ele desceu. Na hora que ele desceu para vir saber o que eu queria, a aranha veio e caiu na minha mão. E de vez eu bati em cima. E na hora que eu joguei a aranha pro lado, eu comecei a chorar, né, que estava doendo. Aí ele pegou, matou a aranha e jogou a aranha fora. E não foi só ela da família a passar por essa situação. A prima, Emily, foi picada no pé por um escorpião. Um dia eu estava sentada, aí de repente eu nem vi direito como ele me picou. Eu acho que ele caiu da árvore e me picou de uma vez. E eu fui correndo chamar minha mãe, alguém. É muito perigo aqui. O certo era limpar, né? Se a Emily, de só 8 anos, reconhece o que precisa ser feito, é de duvidar que a prefeitura não saiba. A Leni já cansou de ligar pedindo providências, mas a resposta é sempre a mesma. Que vai vir fiscalizar o local, mas aí normalmente ninguém aparece. A gente espera, eles dão data e horário, mas ninguém aparece. E o descaso não é só no Jardim Nicéia. A cerca de 10 quilômetros dali, no núcleo Otávio Razi, a reclamação é a mesma. Dá para imaginar que onde está todo esse matagal deveria ser uma rua? Essa é a Armando Turtelli, que corta a maior parte do bairro. A equipe do Unesp Notícias esteve aqui em abril de 2014 mostrando o sofrimento dos moradores. E nada por aqui mudou nesses quase 2 anos. Até piorou. Dona Maria, por exemplo, teve que ficar fora de casa por quase 1 mês. Uma cobra entrou na casa dela e ela não conseguiu encontrar. A cobra estava dentro da cozinha e não é a primeira vez. Uma vez tinha uma coral no banheiro, uma vez tinha uma jaracuçu na cozinha, mas deu para a gente matar, a gente não perdeu ela de vista. Essa não conseguimos, enquanto eu estava sozinha, até que fui procurar pessoas para me ajudar. Quando entrou, não achou mais a cobra. Eu acho que ela saiu, né? Mas já pensou, uma hora ou outra a gente levantar no escuro, até que chega na luz, né, no interruptor, e pisar numa cobra. Isso sem falar na água parada, que aumenta a proliferação do mosquito da dengue. Nas casas do entorno, quase todo mundo pegou a doença no ano passado. O que adianta se nós não deixar a água parada no nosso quintal, mas está cheio de vasilha aí pegando água, aquelas poças d'água ali que você está vendo. Então, quer dizer, eu acho que precisa uma providência, urgentemente. Aqui, a prefeitura justificou porque não atende aos pedidos de limpeza. O que disseram para a gente da última vez é que eles estão dando prioridade para as ruas onde tem maior fluxo de veículos. E diz que essa rua está na situação que está por causa que a própria população vem e joga lixo, entulho aqui. Até quando o pessoal que mora aqui embaixo vai sofrer pela inconsequência dos outros. Para falar sobre esses problemas, nossa equipe iria entrevistar o chefe da Divisão de Vigilância Ambiental de Bauru, o Daniel Tassinali, mas ele desmarcou a gravação agendada por problemas de saúde. Nós levamos as queixas à assessoria de imprensa da Prefeitura, que não nos deu as respostas até o fechamento desta edição.
E olha só, uma das consequências dessa sujeirada toda em terrenos. O Ministério da Saúde divulgou mais um boletim com os casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika, que é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. Agora são 3.174 bebês com a doença em 21 estados. 19 estados, incluindo São Paulo, tem circulação autóctone do vírus, ou seja, pacientes que contraíram a doença onde moram mesmo. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Estado investiga 6 casos de microcefalia possivelmente provocada pelo vírus Zika. São bebês nascidos em Campinas, Guarulhos, Mogi Guaçu, Sumaré, na capital São Paulo e em Ribeirão Preto. Agora chove em pontos isolados nas regiões norte e oeste do estado. Para amanhã são esperadas mais pancadas de chuva, especialmente no período da tarde. Em Bauru não devemos ter chuva nesta quarta, mas as chances aumentam amanhã. Agora a umidade do ar é de 50%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 20 e 32 graus. Nesta quinta, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 34 graus. Depois do intervalo, a gente fala das férias escolares, como lidar com essa mudança na rotina das crianças. Vamos conversar com a professora da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi. Daqui a pouquinho, continue com a gente. As crianças estão em férias, mas muitos pais não. E o que fazer com os pequenos? Deixar com os avós, com conhecidos, matricular num curso de férias? Para falar sobre os prós e contras de cada opção, recebemos a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Maria do Carmo Kobayashi. Maria do Carmo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Maria do Carmo, é muito comum que os pais deixem os filhos, os pais que estão trabalhando, com os avós, por exemplo. E o que deve ser a rotina dessa criança, mesmo com os avós? Ela deve ser mantida? Porque tem aquela máxima de que a avó estraga a educação dos netos, né? Na verdade, o que acontece é que a palavra já diz por si só o fato, férias, né? A criança precisa de férias. As férias são justamente esse período que a criança tem do aconchego da família, de viagem com a família. Os avós são os familiares muito próximos. Então, existe mesmo essa dificuldade de trânsito entre o que os avós fazem e o que a família, os pais, querem que se faça. Na verdade, é muito difícil você interceder. Se uma criança está na casa dos avós, obviamente os avós vão ter prioridade e eles vão querer ainda, nos ditos populares, é falado, né? Que neto é filho adoçado, que na hora que começa a dar problema, devolve para o pai e para a mãe. É óbvio que existem questões, Larissa, que a gente não pode deixar. Existem coisas que podem ser permitidas e não permitidas, mais flexibilizadas, porque é a casa dos avós, e menos flexibilizadas. Isso tudo é a questão do bom senso, né? O avô, ele já foi pai, então compete a ele ter esse senso de noção. E quando isso ultrapassa, obviamente o pai e a mãe vão dar um toque, que o que pode e o que não pode. Mas é uma bela solução para que essas crianças fiquem, e até a questão da intergeracionalidade, dessa aproximação. Nós estamos tendo um distanciamento muito grande das nossas crianças e dos nossos jovens, dos avós. Isso inviabiliza o conhecimento da história da família, a questão do estabelecimento de laços, a questão de se conhecer é uma fase da vida que, se a gente viver, vai chegar lá. E o respeito perpassa pelo aprendizado de conviver com o outro mais novo, mais jovem, diferente, que pensa diferente, que caminha diferente, que age diferente. Aproveitar, Maria do Carmo, que você já tocou nesse ponto da necessidade das férias. Muitos pais, aqueles que têm trabalhos informais, muitos não tiram férias. Exato. E acabam matriculando a criança no curso de férias da própria escola, e essa criança fica todos os dias do ano frequentando o mesmo espaço. O quão nocivo é isso para essas crianças? Exatamente. A criança ela tem necessidade de sentir o aconchego do lar, de vivenciar esse espaço que é dela. Ela pode dividir o quarto, a sala, com outras crianças, com outras pessoas. Entretanto, ela precisa de saber que ela tem uma referência, que ela tem um espaço que é dela, que é da família. O que acontece quando essa criança perpassa o ano todo nas férias
em projetos escolares, em cursos de férias. Acontece que essa criança não tem férias. Férias, eu falo, sabe, que é tempo de ócio. E ócio bom é poder levantar um pouco mais tarde, é poder dormir um pouco mais tarde, é poder ficar ronronando de pijama mais tempo, coisa que no período letivo isso não acontece. Eu brinco que tem criança que é o trabalhador do ano. O que é o trabalhador do ano? É aquele que não falta. Então, nós temos criança, eu que trabalho muito próximo com projetos em creches, escolas de educação infantil, nós temos criança que ela vai todos os dias do ano, tirando-se o recesso entre Natal e Ano Novo, essa criança não tem. Os pais trabalham, mas tem que buscar soluções, não? Eles têm que, e soluções responsáveis, porque nas férias a gente não pode esquecer que acontecem muitos casos de afogamento, coisas assim que não poderiam acontecer e que vão marcar essas famílias e essa sociedade para o resto dos seus dias. Não é comum, a gente não quer que seja comum, mas acontece com mais frequência os acidentes nesse período de férias. E aproveitando para falar para os pais que conseguem conviver com os filhos nas férias e ficam quebrando a cabeça para encontrar opções de lazer. Aqui em Bauru a gente tem o zoológico, o jardim botânico, muitos recorrem ao shopping. O que eles devem levar em conta na hora de escolher aonde irem com os filhos? Primeira coisa, nós temos que pensar que a criança, ela pensa e ela age e ela tem atitudes diferentes do adulto. Ela não é um hominho pequeno ou uma mulherzinha pequena que ainda não cresceu, sabe? Nós precisamos tomar o cuidado da gente não pensar pela criança aquilo que o nosso pensamento de adulto tem, né? Projetar no pensamento da criança aquilo que é o nosso pensamento de adulto. Então, onde está escrito que é necessário que haja momentos de êxtase, de passeio, o tempo todo, cinema, zoológico? Não! Tem hora que essa criança ela deve ficar na casa. Se ela não mora em casa, se ela mora no apartamento, tem horas que os pais devem se aproximar dessa criança. Contar história, assistir um filme junto, sair junto, andar no quarteirão, conhecer o bairro que eles moram, né? Fazer coisas que normalmente eles não fazem. Por isso o nome, férias. Tá certo, Maria do Carmo. Eu queria te agradecer mais uma vez por essas orientações aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço e desejo que os pais tenham bastante paciência e que as crianças curtam muito as férias. Tá certo. E no próximo bloco nós vamos rever a reportagem que conta a história de indígenas de Araribá que são universitários. Eles saem em busca de formação para lecionar para as crianças da própria reserva. Daqui a pouco voltamos num instante só. Voltamos e o assunto agora é carnaval. Termina amanhã, dia 7 de janeiro, o prazo para as escolas de samba e os blocos se inscreverem no desfile deste ano em Bauru. Mais informações com a repórter Kátia Vanzini. Quinta-feira é o último dia de inscrições para quem quer participar do desfile de carnaval de Bauru. Os blocos e as escolas de samba devem procurar a Secretaria de Cultura. Eu estou com o secretário que vai nos fornecer mais informações. Secretário, quais são as categorias previstas? Bom, tem o desfile das escolas de samba e blocos, que são duas categorias, bloco especial e bloco originalidade. As escolas e os blocos que querem se inscrever têm algum requisito especial? Não, é comparecer, no caso da escola e do bloco, na categoria especial, com uma cópia da autenticada, uma cópia original para a gente fazer a autenticação, aqui se for o caso, da ata que constituiu, né, a entidade ou a agremiação, a escola ou o bloco, e a documentação, cópia da documentação da pessoa, do responsável pela inscrição. Isso até quinta-feira, às 18 horas. Tem alguma taxa? Não, sem nenhuma taxa. E é só comparecer com esses documentos aqui e efetivar a inscrição que vai participar do Carnaval 2016. E para quem ficou interessado em participar dos desfiles em Bauru, a lista completa de documentos para inscrição pode ser retirada na Secretaria Municipal de Cultura. Mais informações pelo telefone 3235-1088.
Nesta semana, a gente reexibe reportagens de destaque do Unesp Notícias ao longo de 2015. Hoje vamos relembrar a história de 2 indígenas que ultrapassaram os limites da aldeia para valorizar ainda mais a cultura do povo deles. São a Zélia e o Wanderson. Eles vieram cursar o ensino superior numa universidade em Bauru para aperfeiçoar o trabalho como educadores em Araribá. A reserva indígena Araribá fica na cidade de Avaí, a 40 quilômetros de Bauru. São 4 aldeias. Zélia pertence a uma delas, a Equeruá. Há 10 anos trabalha como professora. Entre as atribuições dela está a preservação da cultura indígena. Nesta semana de comemorações do Dia do Índio, todas as atividades da aldeia estão voltadas para o resgate das raízes do povo. Para atuar com as crianças, Zélia fez um curso de formação na USP em São Paulo e agora cursa letras na USC, a Universidade Sagrado Coração, em Bauru. Eu escolhi essa formação pelo fato de a comunidade me escolher para trabalhar em sala de aula. Aí, trabalhando em sala de aula, eu fui aprendendo, conhecendo os alunos, né, e gostando, né. E eu escolhi fazer letras na USC para fortalecer mais o meu conhecimento. A professora explica que o objetivo dos cursos que faz é adquirir conhecimento para trazer para a comunidade e, por meio do exemplo, motivar as crianças. Quando eu entrei o ano passado, eles me perguntaram muito como é que era a faculdade. Eles achavam que eu dava aula lá. Aí eu falei para eles, expliquei. Falei, não, lá eu sou aluna, igual vocês aqui. Para eles foi uma novidade quando eu expliquei para eles como é que era uma faculdade. E hoje todos assim pensam em fazer uma faculdade. A mesma experiência é vivida pelo Wanderson, professor na aldeia Nimoendaju. Ele fez magistério e agora é aluno de História da USC. A escolha do curso está diretamente relacionada às dificuldades vividas por ele. A gente vê que o mundo está tão difícil de se viver e ainda pior para os indígenas no mundo de hoje, né? Então eu tenho assim o curso de História como uma ferramenta que vai ajudar a gente a abrir o caminho para a gente atravessar, né, esse grande mato de espinhos, né? Por isso, mesmo fora da sala de aula, ele aproveita as oportunidades para resgatar nas crianças a preocupação com a cultura. A pedido da nossa equipe, ele reuniu garotos da aldeia para demonstrar como atividades lúdicas podem contribuir na manutenção das tradições. Eu aproveito esse momento que eu tenho com as crianças, com os jovens, para me passar essa preocupação para eles, né? Para eles também um dia se preocuparem em manter a cultura. Então, eu sou aquele professor que tanto escreve no quadro, né? E faço e peço para que os alunos também copiem, interpretem texto. E eu também sou aquele professor que sai em campo, faz brincadeiras dinâmicas, né, com eles, né? Wanderson não foi o primeiro da família a cursar o ensino superior. A irmã é formada em pedagogia. Para ele, as oportunidades oferecidas à comunidade mudaram a visão dos indígenas em relação aos estudos. Daqueles que têm o interesse de ajudar a cultura, né? Acredito que todos, né, despertaram para essa nova ferramenta. Por isso, o dia do Wanderson não termina quando encerram os trabalhos na aldeia. Depois de um dia de atividades, chega a hora de ir para a universidade. Todos os dias, esse micro-ônibus da Prefeitura de Avaí passa pelas 4 aldeias para levar os estudantes para Bauru. A viagem dura cerca de 45 minutos e a condução para algumas quadras da universidade. Na sala de aula, o Wanderson redobra a atenção para aproveitar ao máximo a oportunidade. Ele e os demais indígenas fazem parte do projeto Identidade Araribá da USC, que concede bolsas integrais. O coordenador do projeto explica que as atividades com os indígenas começaram há 16 anos. Através desse projeto, a gente tenta acolher, oferecer uma oportunidade a pessoas de um segmento populacional historicamente excluído dos processos de escolarização, especialmente superior.
Como os indígenas enfrentam em sala de aula uma realidade completamente diferente da vivida nas aldeias, a universidade tem um programa de suporte para que eles não desistam do curso. O processo de escolarização indígena ele não é semelhante ao processo de escolarização não indígena. Então, vem algumas dificuldades básicas em relação à língua escrita, algumas dificuldades básicas em relação aos processos de acesso às informações vindas, né, dos sistemas de internet, por exemplo, que é uma ferramenta importante, né? Então a gente acaba aproximando o professor, dizendo para o professor, olha, tem um estudante indígena na sua sala. Quando o aluno está com muita dificuldade em muitas matérias, isso vai acabando gerando uma situação de não estar se sentindo pertencendo à universidade. Então a gente faz um trabalho psicológico também, né? Além do desempenho nas disciplinas, eles também precisam lidar com o estranhamento por parte dos colegas de turma. Mas, segundo o Wanderson, essa é uma experiência que só tem trazido benefícios. Por mais que somos seres humanos todos iguais, mas a partir do momento que eu pareço pintado, né, ou chego de um colar assim, todo mundo fica olhando, né? Mas é uma forma de quebrar essas barreiras também, a partir do momento que as pessoas passam a conviver mais com você, né? Ah, com certeza, né? Porque alguns professores já me apresentaram, né? Já falaram que eu sou indígena dentro da sala de aula, né? Que já comentaram um pouco sobre como é a cultura indígena, né? E algumas pessoas vieram até eu perguntar como é que é a minha vida, meu cotidiano, né? Eu falei para eles, né? Que bom seria que outras universidades, né, instituições também abrissem o leque dessas oportunidades para as minorias étnicas, né? O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30 da noite ao vivo. Tchau!